Bom dia a todos. Começamos aqui o 19º Minuto Tributário. Com muita felicidade aí, já chegamos tão longe. E vamos falar aqui já com vocês, sem muita enrolação, um pouquinho sobre as notícias recentes publicadas aí do dia 2 até o dia de hoje, então é dia 6/7/2021. Beleza? A primeira notícia que chama a atenção, que para mim particularmente é super importante, porque era algo que eu sempre apostei, principalmente quando o CARF modificou a forma de votar, né? Quando terminou o voto de qualidade, que já falamos bem desse término do voto de qualidade em outros minutos tributários, e quando o CARF passa a votar de maneira empatada em favor dos contribuintes, o resultado se dá em favor dos contribuintes. E é um tema que no ano passado muito eu apostei que poderia ser revertido em favor dos contribuintes, que é justamente a consideração ou desconsideração da depreciação do custo de aquisição para fins de apuração do ganho de capital. Eu vou explicar mais ou menos para vocês o que é que significa isso, mas antes, o que eu posso dizer é que o entendimento do CARF, principalmente da Câmara Superior, era contrário e hoje houve a reversão, tá? E foi publicada nesta notícia aqui do Conju. Primeiro, o ganho de capital nada mais é do que aquele ganho oferido pelo contribuinte quando comparado o custo de aquisição de um determinado produto e o valor de venda desse produto. Nós, pessoas físicas, quando vamos apurar ali nosso ganho de capital na venda de determinado bem, principalmente imóvel, a gente observa que, por vezes, o valor de registro do imóvel na nossa declaração de imposto de renda pessoa física, que é o valor do custo de aquisição, ele está lá no valor de R$ 500 mil, mas quando vamos vender esse imóvel depois de 10 anos, esse valor é 1 milhão. Logo, se tem um ganho de capital de 500 mil. No caso das pessoas jurídicas, é muito semelhante, porém, há algumas diferenças da pessoa física. A primeira delas, aqui eu aponto, para as empresas que estão no lucro real e no lucro presumido, é justamente de que a apuração do ganho de capital ela leva em consideração ao valor contábil do bem, tá? Ou seja, o custo de aquisição ele é medido conforme o valor contábil do bem. E o valor contábil do bem ele pode ser interpretado de duas formas. O valor, como a gente falou anteriormente, que foi o valor de aquisição, e o valor da aquisição menos a depreciação. Porque quando a empresa ela adquire um bem para integrar o ativo imobilizado dela, que vai lá para o não circulante, ela acaba realizando mensalmente depreciação daquele bem que consta no seu ativo fixo, justamente porque, em tese, ele vai perdendo valores contábeis, justamente para que o patrimônio seja fidedignamente demonstrado para os investidores. Esse é o propósito da contabilidade. E essa depreciação, o que é que ela faz? De acordo com a taxa aplicada de depreciação, ela reduz o valor contábil do bem, ela reduz o valor de aquisição do bem. Então, ou seja, um ativo que foi cadastrado a R$ 500 mil, seja um veículo, um imóvel, uma determinada máquina, uma prensa, enfim, qualquer maquinário da indústria, ele foi registrado por R$ 500 mil, ele vai perdendo o valor se ele não tem essa expectativa de venda rápida, que é o que a gente chamaria de ativo circulante, naquele período corrente, algumas pessoas até falam em 360 dias, ele acaba sendo depreciado por uma taxa mensal. E essa taxa mensal, depois de aplicada, você vai chegar a um valor residual do bem, tá? Até ele ser zerado. E aí o que é que acontece? Por exemplo, eu passei 10 anos a vender uma determinada prensa, um veículo. Qual é o entendimento da Receita? Que essa empresa ela vai apurar o valor de venda menos o valor contábil. E se o valor contábil foi 100% depreciado, praticamente o ganho de capital seria igual ao valor de venda do determinado bem. E aí, o que é que essa decisão modificou? Disse, olha, para a empresa que sempre foi do lucro presumido, desde a época da aquisição, no meu entendimento também se aplica aquelas empresas que da data da aquisição de determinado bem que compôs o ativo não circulante da empresa, que foi depreciado, o que é que essa empresa pode fazer? Pode desconsiderar a depreciação justamente para diminuir o ganho de capital. Ou seja, o ganho de capital, que naquela operação que eu falei, que de 1 milhão, o valor de custo de aquisição é 500 mil, ele foi 100% depreciado, ou seja, o valor contábil do imóvel ou do bem está a zero e o valor de venda foi 1 milhão, superando muito o valor o valor contábil, que está zerado, é claro. O que é que essa decisão do CARF disse? Olha, você desconsidera toda a depreciação, que foi no valor de 500 mil, tá? E passa a considerar o valor de aquisição do imóvel.
Por que isso? Porque as empresas do lucro presumido, quando adquiriram um determinado bem, ela não era do lucro real, não realizou a dedução da depreciação, porque nunca foi do lucro real, porque as empresas que estão no lucro real, elas realizam a dedução da depreciação do determinado imóvel, determinado bem, da sua base de cálculo do imposto de renda. Ou seja, se essa empresa desde sempre foi do lucro presumido, desde a época da aquisição, não modificou o regime, pode ela sim utilizar ali o valor, desconsiderar a depreciação e utilizar o valor do custo de aquisição, tá? Essa informação é super importante, principalmente para questões patrimoniais, de holdings patrimoniais que se cria por aí, tá? Então, fiquem atentos aí, decisão super importante, modificação de jurisprudência do CARF, tá bom? Vamos para a segunda notícia. Segunda notícia, justamente a pauta do STF nesse segundo semestre. A pauta do STF foi publicada e traz alguns julgamentos importantes. O primeiro deles, que surgiu grande discussão após essa tese do século da exclusão do ICMS das bases do PIS e da COFINS, que é justamente a tributação do IRPJ e da CSLL sobre o valor da Selic, que corrige esses créditos ali apurados pelo contribuinte. Conheço vários casos de um contribuinte que pagou R$ 1 milhão de tributo indevidamente, porque incidiu o PIS/COFINS sobre o ICMS, por exemplo, e ganhou uma ação judicial para retirar o PIS/COFINS sobre o ICMS, e quando vai corrigir essa determinada quantia, chega ali um valor de 200, 300 mil reais, que tem que ser levado para a tributação como receita financeira da empresa, incidindo o PIS e a COFINS sobre a receita financeira, nos percentuais de 4,65%, e assim também como o IRPJ e a CSLL. E a dúvida que paira, que os contribuintes levaram aos tribunais, é justamente se o IRPJ e a CSLL devem incidir sobre essa quantia. O julgamento deve estar ocorrendo em agosto e lá para outubro vai ocorrer um julgamento, vai terminar um julgamento super importante, que é justamente da tributação do crédito presumido do ICMS pelo IRPJ e pela CSLL e PIS/COFINS no STF, tá? É um julgamento que se aplica aí basicamente a esses 4 tributos. É um julgamento importante porque tem essa amplitude. E aí o STF vai terminar esse julgamento. Atualmente o placar ali se encontra em favor dos contribuintes, mas vai ser levado para uma discussão ampla ali em plenário novamente, se eu não me engano, pelo ministro Gilmar Mendes, tá? E aí tem diversos outros julgamentos importantes para ocorrer, mas vamos passar aqui, fugindo um pouco da pauta do STF, faremos aí cada minuto tributário, se até o fim do ano estivermos juntos, vamos tratar destes temas mais detidamente, mas vamos falar agora sobre também outra decisão judicial, que foi afastando o imposto de renda do plano VGBL, justamente dos portadores de moléstia grave. O que é que prevê a legislação? Que portador de moléstia grave, quando pode retirar ali a incidência do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria ou pensão, tá? A legislação dispõe sobre isso e algumas dúvidas pairam, como por exemplo, se o plano de previdência complementar, o plano de previdência privada, se ele será abarcado ali por essa isenção. A Receita tem um entendimento, tanto quanto o PGBL quanto ao VGBL, um entendimento contrário. Existem duas soluções de consulta, uma de 2016 e outra de 2014, que são justamente no sentido de que o resgate desses planos tem que ser tributado pelo imposto de renda retido na fonte ou pelo ajuste anual pelo contribuinte. Ou seja, o contribuinte deve levar essas quantias para a tributação. E aí, muitos contribuintes, quando têm quantias elevadas ou quantias mínimas a receber, não apenas da Previdência Pública, mas também da Previdência Complementar, eles levam essa discussão para o judiciário, justamente para obter o direito à isenção sobre esses planos de aposentadoria privada. E aí existe uma discussão judicial sobre qual espécie de plano você poderia realizar essa retirada do imposto de renda, tá? E aí me parece que o entendimento do STJ ele é bem favorável aos contribuintes com relação ao PGBL e algumas dúvidas pairam ainda quanto ao VGBL. Então, ou seja, essa é uma decisão liminar em primeira instância de uma juíza de São Paulo que deu ao contribuinte justamente esse direito de retirar o imposto de renda na fonte sobre o seu plano de previdência privada que tem ali, que é um plano VGBL, tá bom? Então, decisão importante, vamos ficar atento também
com o decorrer aí no Tribunal de Justiça de São Paulo. Quer dizer, no tribunal, no TRF lá de São Paulo. Vamos lá agora falar sobre reforma tributária, tá? Só gosto de trazer, e é algo que a gente vai tratar muito nesse segundo semestre, justamente porque os temas estão sendo levados, vai haver muita modificação nas duas reformas, seja da CBS quanto dessa segunda reforma que foi apresentada no final do mês passado, que é justamente com relação à tributação pelo imposto de renda de juros, dos dividendos, do JSCP, a impossibilidade de dedução da base de cálculo real. E aqui, aos poucos, a gente vai trazendo algumas críticas, como a gente já mostrou para vocês antes. A primeira que a gente vai mostrar para vocês é quanto à tentativa de se reformar o imposto de renda sobre as empresas que são sociedades em conta de participação, tá? Que é o que a gente chama de SCP. E aí a notícia do valor é justamente no sentido de que as empresas construtoras que trabalham muito sobre a modalidade da JSCP, bem como empresas do ramo médico, bem como outras empresas que trabalham justamente nesse tipo societário, que é um tipo muito interessante. O que é que elas devem fazer daqui para frente? Elas vão ser prejudicadas por essa reforma. Esse é um estudo que foi feito por alguns tributaristas, porque a reforma tributária, nessa segunda etapa, que é a chamada, ela justamente determina que a SCP venha a obter o mesmo regime de tributação da sócia ostensiva, tá? SCP é uma sociedade em que tem um sócio oculto e um sócio ostensivo. O sócio ostensivo, é claro, é o sócio que aparece, é um sócio que por vezes possui um CNPJ, e esse CNPJ ele tem uma forma de tributação. Por vezes essa tributação é do lucro real. Se você tem uma construtora, uma incorporadora que seja do lucro real, e eu tenho uma SCP, uma sociedade com conta de participação, por trás dessa sociedade para um determinado empreendimento, o que é que essa nova norma está dizendo? Essa nova possível alteração passa a dizer que a minha SCP, perdão, ela vinha ter o mesmo regime de tributação, lucro real, da incorporadora. Para a incorporadora, muitas vezes é muito benefício estar ali no lucro real. Mas para a sociedade de conta de participação, é muito melhor você, por não ter as despesas ali sendo levadas em consideração na sua apuração de imposto de renda, é muito melhor você ter a tributação pelo lucro presumido. E aí você optava um regime tributário diferente da tributação da, da, da sócia ostensiva. Porque as empresas que estão no lucro presumido passam a aplicar percentuais de presunção de lucro. Por exemplo, prestadora de serviço aplica-se 32% sobre a sua receita bruta para se chegar ao lucro. Ou seja, se eu tive um lucro, uma receita bruta de 1 milhão na sociedade em conta de participação, nessa contabilidade que é por trás da sócia ostensiva, o que é que significa? Que esses 1 milhão de receita, aplicando-se 32%, chegaria a 320 mil reais de lucro, em vez de se aplicar 34%, então, sobre 1 milhão, se aplicaria 34% sobre os 320 mil. Isso aí impacta substancialmente no tipo de planejamento tributário. E a ideia da Receita é justamente acabar com isso, como se fosse um planejamento tributário odioso, simulado pelo contribuinte. Na prática não tem nenhum problema atualmente, mas a ideia é que venha passando essa modificação, os contribuintes venham a realmente ter que fazer os cálculos na ponta do lápis para ver se vale a pena criar um SCP ou não, tá? Segunda notícia é justamente as informações dos representantes da Receita no sentido de que a reforma tributária dessa segunda fase ela vai gerar planejamentos simulados, isso aí é no entendimento de algumas pessoas, representantes da Fazenda e também dos próprios contribuintes, porque essa reforma na segunda fase ela apresenta uma isenção para as empresas que são ME e EPP, ou seja, isenção da tributação pelos dividendos, dos dividendos, tá? Então, qual é a lógica dessa notícia? É justamente dizer, olha, se as ME e EPP vão ter a isenção ainda dos dividendos, o que é que vai ocorrer na prática? Muitas pessoas físicas abrirão ME e EPP para passar a receber remuneração por lá e também para pulverizar a sua receita, tá? Pulverizar a sua receita e passar a ter, obviamente, centros de receita menor.
esse centro de receita menor implica em mais empresas, né, como a MEPP, e tendo a isenção ainda dos dividendos, se é a reforma passar da forma que está, tá? Essas notícias são importantes, por mais que sejam, assim, apresentem um alarde muito grande, porque nos levam a refletir. E a título de última notícia, é justamente que é uma notícia que também os tributaristas, por um alarde agora do nosso lado, que somos advogados tributaristas, criticam ali a reforma dessa segunda fase por alterar as despesas dedutíveis da CSLL, tá? Porque as despesas dedutíveis da CSLL não são iguais às despesas dedutíveis do IRPJ, tá? Por incrível que pareça, são diferentes. Por vezes você tem algumas limitações de dedução para o IRPJ que você não tem para a CSLL. Se você abre uma escrituração contábil fiscal, que é quando se expõe ali a apuração do imposto de renda pessoa jurídica, o que é que se levou em consideração a título de despesa, o que é que se adicionou, o que é que se excluiu, você vê realmente que são diferentes. E dentre os principais pontos criticados pelos advogados tributaristas, está na impossibilidade de dedução dos royalties. Se você iguala a dedução da CSLL ao IRPJ, a impossibilidade de você deduzir integralmente as despesas com royalties justamente da CSLL, porque no imposto de renda você tem uma limitação de 5%, tá? Das despesas que são gastas efetivadas a título de royalties. Então, botem isso na cabeça que isso pode gerar planejamento, dentre outras limitações que existem internamente, claro, e algumas possibilidades que você pode ter que na lei do imposto de renda você acaba não tendo uma limitação que você tem para a CSLL, como por exemplo participação de lucros e resultados, tá? Então, o que é que essa notícia evidencia? Que as empresas passarão agora, neste primeiro momento, a fazer cálculos se a reforma for aprovada, se vai valer a pena ou não, né? Se o lobby vai ser favorável ou contrário a tal reforma. Isso aí nos leva, volto a dizer, a estudar e colocar tudo na ponta do papel. E vamos aqui acompanhando aos poucos para dizer a vocês aqui do Minuto Tributário como ficará aí a nossa reforma ao final. Beleza? Vamos lá, um forte abraço, pessoal. Já agradecendo vocês. Tudo de bom e excelente início de semana.